Bora. Então, olha só. Jesus estava anunciando a palavra, como a gente leu, Marcos capítulo 2, versículo 1 e 2. E no versículo 3 diz assim: trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens, e não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado ao ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. Pela abertura, desceram um leito em que o paralítico estava deitado, desceram a cama, exatamente no ponto onde Jesus estava. Mano, desceram o cara do telhado. Vendo-lhes a fé, Marcos capítulo 2, versículo 5. Vendo-lhes a fé. Mano, esse versículo é um versículo que você tem que meditar até o fim dos tempos, até a volta de Jesus. Nós queremos meditar nesse versículo. Olha só o que está escrito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Os seus pecados estão perdoados. Mano, isso causou uma confusão na sala. Ninguém estava entendendo mais nada. Nem mesmo os discípulos. Mas a Bíblia diz que os escribas, que eram aquelas pessoas que estavam ali próximo dos fariseus e tal, que escreviam, era como se fosse o cara que escrevia a Bíblia, vamos dizer assim. Os escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração, pensavam no seu íntimo, o pensamento deles vinha de algo mais profundo dentro deles, do coração de pedra deles. Mas também porque eles não entendiam o que estava acontecendo nessa fala de Jesus. Então, Jesus, aí os escribas disseram no versículo 7, no seu pensamento, como ele se atreve a falar assim? Como Jesus se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? Era isso que eles pensavam. E talvez você pense nisso e você não percebe que você está pensando nisso. Talvez você se comporte, eu vou te mostrar aqui como, talvez você se comporte como esses escribas e você não está percebendo isso. Deus me trouxe até aqui só para te ajudar a você ver e sair dessa situação. Porque deixa eu te falar uma coisa. Ontem a gente falou de alegria em meio ao sofrimento. A produção de perseverança que vem através da alegria. Da alegria não humana, mas a alegria do fruto do Espírito. Pela graça, você pode experimentar da alegria. Só que qual que é a base da nossa alegria? É isso que eu quero que você entenda. Presta bem atenção. Não fica aí voado, avoada, não. Por favor, preste atenção, porque se você não entender, se você está começando a ler a Bíblia, ou se você já lê a Bíblia há 3 anos, 4 anos, 5 anos, não interessa. Se você não compreender esta essência, vai ficar muito difícil de você encontrar as respostas que você tanto quer. Porque a gente tem que fazer uma pergunta: por que que Jesus disse em prioridade para um paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados? Isso aqui foi logo no início da caminhada de Jesus, no início do ministério de Jesus. A prioridade de Jesus foi essa. Se a prioridade de Jesus foi essa, eu preciso entender por que que ele disse esta frase com prioridade. Stephanie, Simone, Hugo, Bruno Loureiro, Tati DBO. Por que que Jesus está dizendo em prioridade essa frase? Por quê? Por quê? Por quê? A primeira coisa, Deus está chamando os filhos. O dia que eu descobri que eu sou filho de Deus, muita coisa mudou dentro de mim.
Eu orava, eu rezava a oração do Pai Nosso a vida toda, mas de uma forma decorada, da boca para fora, da boca para fora. Por mim, eu posso falar. A vida toda, estudei em colégio religioso e tudo mais. Deus é Pai. Por isso, Pai Nosso. Então, a primeira coisa que Jesus está querendo dizer é filho. Filho. Bruno, mas Jesus não é o Pai, Jesus é filho também, não é? Ele é filho de Deus, como vocês tanto falam, como tanto está escrito na Bíblia. Então, um dia, um discípulo, no final da caminhada com Jesus, o Filipe, que se tornou um grande evangelista, ele disse: Ô Jesus, mostra o Pai, isso nos basta. E Jesus disse: quem olha para mim, olha para o Pai. Ninguém chega ao Pai senão através de mim. Você crê nisso? Então a primeira coisa é essa. E a segunda coisa que Jesus fala é o que vem depois da vírgula. Os seus pecados estão perdoados. A nossa alegria vem disso. Eu quero te mostrar na Bíblia. Você não precisa abrir agora, não, mas você pode deixar anotado aí. Salomão, 2 versículos só, tem vários outros, tá? Mas só para você entender. Lá atrás, antes de Jesus, Salomão, filho de Davi, ele escreveu em Eclesiastes 7:20, ele escreveu assim: não há nenhum justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não há nenhum justo nessa sala que não peque. A bem da verdade é que nós podemos agora perguntar: eu quero continuar no pecado, sim ou não? Eu quero permanecer no pecado, sim ou não? Mas antes de Jesus, é dito na Bíblia, em vários versículos, desde Gênesis, que nós sofremos com o pecado. Mano, presta atenção nisso. Esse é o entendimento base da fé. E é isso que Jesus me trouxe até aqui hoje. Hoje que vai ter uma aula à noite, às 8 horas da noite, para te ensinar em como ler a Bíblia. Você precisa ter esse entendimento. Isso já é uma preparação para hoje à noite. Essa é a palavra que Deus nos deu hoje. Não foi eu que escolhi. Ele me deu no meu devocional de manhã. E eu estou transbordando na tua vida. Só isso. Pega aí o que você precisa pegar, pelo amor de Deus. Não há nenhum justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Todos somos pecadores. É isso que Salomão, em Eclesiastes, está dizendo. Salomão, que foi rico, que foi próspero, que, né, o homem mais rico de todo o planeta Terra, em toda a história, que no final da vida dele ele morre triste e ele conclui algo muito importante, que o que importa mesmo é temer ao Senhor, que significa fazer a vontade do Senhor, buscar a vontade de Deus aqui na terra e fazer a vontade de Deus aqui na terra. E a vontade de Deus aqui na terra, Jesus já está mostrando nesta cena, quando descem o paralítico na frente dele, quando descem o paralítico na frente de Jesus, Jesus abre a boca e diz: filho, vírgula, os seus pecados estão perdoados. Esta é a vontade de Deus, perdoar o ser humano dos seus pecados. Por isso que a palavra religião significa religare. Você está entendendo, você que está aí no gravado? Religião significa religare. Eu não tenho religião, mas eu gosto do que significa a palavra religião. Religare. Deus decidiu se religar com a humanidade. Mas antes dele se religar de fato, ele vai apontando e falando: eu vou me religar, eu vou me reconciliar com vocês. Mas calma, que há tempo para todas as coisas. Então nós vivemos na melhor geração, porque isso está disponível, está na mesa para nós. Mas para que você coma desse pão, você precisa entender a origem, o porquê desse pão. Está aqui escrito. Salomão disse: não há nenhum justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Aí passa um pouquinho para frente, passa Eclesiastes, passa lá Cantares, Cântico e tal, vem Isaías, o grande profeta Isaías, aquele que mais anunciou a vinda de Jesus, aquele que está explicitamente escrito que Jesus via, e tem gente que lê e mesmo assim não entende, não reconhece que era Jesus que ele estava falando, Jesus Cristo.
Mas somente Deus para abrir os olhos do ser humano. Somente o Espírito Santo para convencer o ser humano. Aí, depois, aí você anota para depois você ler, mas em Isaías, capítulo 59, Deus fala através de Isaías o seguinte: eis que a mão do Senhor não está encolhida. A mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. E o seu ouvido não está surdo, para que não possa ouvir. Como eu amo esse versículo. Olha aí. Eis que a mão do Senhor não está encolhida. Eis que o ouvido dele não está surdo, que ele não pode te ouvir. Bruno, mas Deus não ouve minhas orações. O ouvido dele não está surdo. Ele não é surdo. A mão dele não está recolhida, que ele não possa agir. E Jesus está expressando, vivendo essa palavra. Você já ouviu dizer isso? Que Jesus é a palavra? Você já ouviu dizer que Jesus é o verbo? Está escrito na Bíblia. O verbo encarnou. Por que está escrito na Bíblia o verbo encarnou? Ai, Bruno, eu não estou entendendo muito bem essa live. Moça, pelo amor de Deus, se eu fosse você, eu fechava os olhos e declarava: quebra agora todo o questionamento e que venha as respostas do Senhor sobre a minha vida. Declare isso, você aí do outro lado. E eu quero declarar no nome de Jesus, através do Espírito Santo nessa sala, que você saia com resposta, mas a resposta que Deus quer te dar, não a resposta que você quer. A resposta que Deus quer te dar. Presta atenção. Ô Jesus, por favor, eu sei que é somente o Senhor que pode abrir o entendimento nessa sala. Ouve o clamor do teu povo e eu sei que o Senhor ouve, eu sei que tua mão não está encolhida, eu sei que o Senhor não é surdo. O Senhor é um Deus que ouve. O Senhor é um Deus que tem uma mão que toca, que age. Por isso que Joãozinho, que andou com Jesus, não João Batista, o primo de Jesus, João, o apóstolo João, ele apresenta Jesus como o verbo da vida. O verbo encarnou. Verbo, quando você lê isso na Bíblia, não é o verbo que você aprendeu lá nas histórias, nas aulas de português, mas verbo vem de ação. E verbo, nesse momento aqui, na origem da palavra, é palavra. Verbo é palavra. No grego. Porque é a tradução no original da Bíblia. A Bíblia foi escrita, só para você saber, no Antigo Testamento em hebraico e no Novo Testamento em grego. E nós aqui, para termos a Bíblia, alguém traduziu, ou várias empresas traduziram, traduções. Por isso que tem as traduções. Mas na essência é o verbo encarnou. A palavra de Deus encarnou. Esse versículo foi encarnado. Esse versículo, Jesus estava vivendo nessa cena em casa, que estava abarrotada de gente. Jesus estava anunciando a palavra que era ele mesmo. Ele estava vivendo Isaías 59. Isaías 59, é isso que Jesus disse para esse paralítico na frente de todo mundo: os seus pecados estão perdoados. Quando ele fala isso, essa palavra, Isaías 59, versículo 1, ela estava acontecendo. Mano, você consegue entender isso? Não, Bruno, eu não consigo, eu tô cheio de problema para resolver aqui no trabalho. Eu sei, eu também tenho. Vamos se ajudar? Eu também tenho, eu não precisava estar aqui, irmão. Você acha que eu tô aqui para me aparecer? Eu tenho 1 quilo de coisa para resolver, velho. Presta atenção. Eu não sou bispo, não sou padre, não sou pastor, não sou nada. Eu tô aqui para poder te ajudar. Porque Deus manda eu vir para cá. É um chamado dele, não é meu, não. O chamado é dele, ele que me chama. Não tem nada a ver comigo. Então se liga, porque essa é a palavra de hoje. Aí, olha Jesus vivendo. Isaías 59, 1. Alguém poderia falar assim: aí, ele está vivendo Isaías 59, 1. Ele está cumprindo a palavra. Já ouviu isso? Jesus veio cumprir a palavra? Na prática, é isso. Nesta cena, que ele abre a boca e diz: filho, vírgula, os seus pecados estão perdoados. Ele está vivendo, ele está manifestando. Vamos dizer assim, ele está manifestando Isaías 59, 1. Não só Isaías 59, 1. Toda a Bíblia está sendo manifestada nessa cena. Toda a Bíblia está sendo manifestada nessa cena. Mas para que você entenda mais, é essa aqui, ó. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo, para que não possa ouvir. Então, quando você pensa nisso, aí você fala: ué, mas espera aí, mas então ele tem que salvar esse homem da paralisia.
Não, peraí, ele tem que... ele não está ouvindo, não, que precisa curar esse paralítico? As pessoas trouxeram para ele curar. Ô, Jesus, você está surdo. Não, eu não estou surdo. Eu estou querendo fazer uma cura interior em você. Eu estou querendo fazer uma cura interior em todos dessa casa. Eu estou querendo fazer uma cura interior na live que está acontecendo. Acabou até a bateria do celular, do relógio. Às 8h54 do dia 5. Não, mano, eu tenho que... Jesus não está ouvindo. A minha provisão financeira acabou. Hoje eu tenho que pagar boleto. Dia 10 é essa semana. Aí, dia 10 é essa semana. Tem que pagar tudo. Calma. Existe algo dentro de você que precisa ser apagado. Que são os seus pecados. Que são os meus pecados. Preste atenção numa coisa. No versículo 2 de Isaías 59, está escrito: mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. O pecado é como uma tampa. É uma tampa. É uma tampa mesmo entre... Tudo bem, tá? É uma tampa mesmo entre Deus e nós. É o pecado. É um véu. Você não consegue ver. Você não consegue ver Deus. Você não consegue ouvir. Claro, porque o pecado cega. E o pecado entrou no ser humano lá em Adão e Eva. Na queda, quando eles escolheram o que não deveriam escolher. O orgulho tirou eles do jardim. O orgulho tirou eles da presença de Deus. Por escolha. Deus não... Ai, Bruno, mas por que Deus permitiu isso? Deus não fez robô. Deus fez seres humanos filhos que têm a escolha de viver com o pai ou não. É só você pensar na relação sua com o seu filho, ou você que não é pai, não é mãe, imaginar. Eu quero a Betina de forma obrigatória comigo, eu quero que ela sinta-se obrigada a ficar comigo, eu quero que ela tenha medo, porque assim, se eu não ficar perto do meu pai, ele vai me castigar. Ou eu quero a Betina com desejo de ficar perto de mim. Ou eu quero a Betina falando assim: pai, hoje eu não vou sair com as minhas amigas, hoje eu quero ficar com você. Pai, eu não quero pedir nada para você de presente. O meu presente é a tua presença, o meu presente é o teu carinho, o meu presente é teu abraço, meu pai. Você imagina a Betina falar isso para mim? Esse é meu maior sonho. E é o sonho de Deus sobre a tua vida. E você fica querendo que Deus resolva os seus sonhos e que Deus realize os seus sonhos, sendo que você não quer que o sonho dele primeiro, por ser Deus, seja resolvido. Quem está entendendo isso, cara? Ei, presta atenção, isso é bom demais, isso é melhor que cocaína, isso é melhor que maconha. Cocaína não, porque eu não sei, mas com certeza é. Mas maconha, melhor que êxtase, melhor que bala, melhor que doce, melhor que pornografia, melhor que prostituição, melhor que mentira, melhor do que viver uma vida na força do próprio braço, melhor do que viver com orgulho, arrogante, vaidoso, é melhor, porque a alegria vem disso. O que nós mais pregamos aqui há 1080 dias é alegria na batalha. Você percebe que Deus pegou você aí que está no YouTube? Deus, você pega, acabou. Esquece, Ele te ama demais. Agora você precisa amar a Ele sobre todas as coisas. E o amor vem disso. Nós estávamos predestinados à morte, irmão. Escute isso. Só que quando há essa cena que nós lemos, o paralítico descendo, nós não estávamos, nós não moramos na época do Antigo Testamento. Mas a Bíblia é uma só, viu? Não tenta separar ela, não. Relaxe. É necessário entender tudo aquilo que está no Antigo Testamento. Mas todo o Antigo Testamento aponta para este que estava na casa anunciando a palavra. Por isso que eu amo a placa dessa Bíblia, a capa dessa Bíblia. Este livro é sobre Jesus. Se você não entender que a Bíblia Sagrada é um livro sobre Jesus, você está se envolvendo com uma escritura milenar. Está tudo certo. Na verdade, está tudo errado. Tudo errado. Eu tenho que dizer isso. Eu digo isso com amor. Pode ficar em paz. Então,
Só que nós estamos depois dessa cena. Nesta cena, Jesus está falando o que é prioridade. Jesus está apresentando o alimento que nos dá alegria. A alegria de quê? De mesmo não merecermos, Deus está perdoando. A alegria de viver com Deus que não está com a mão escondida e nem com os ouvidos surdos. Um beijo no coração do profeta Isaías. Mas Isaías já morreu. Um dia nós vamos encontrar com ele na Nova Jerusalém, se Deus quiser. Você acha que Deus criou a morte? É? Deus não criou a morte. Jesus está falando isso. Deus não criou a morte. Só que a resposta dos escribas em pensamento é como que ele se atreve a falar assim? Talvez alguém dessa live esteja dizendo, como que o Bruno se atreve a falar dessa maneira? Talvez alguém dessa sala, fique tranquilo, você vai ser amado aqui, jamais eu vou te julgar porque eu já fui igualzinho você. Talvez você pense, não, Deus não tem nada a ver isso aí é metáfora, isso aí é parábola, isso aí não existe. Talvez você esteja pensando isso e eu vou te amar mais ainda. Nem fala isso para mim porque eu te amo mais ainda. Nem fala então. Claro, eu já fui assim, minha esposa já foi assim, uma galera já foi assim, milhões já foram assim. Mas milhões estão enxergando aquilo que talvez você não esteja enxergando. A alegria vem disso. Porque os sofrimentos dessa vida vêm. Esse cara estava sofrendo. Eu não sei se esse paralítico, eu não sei se ele era paralítico desde a infância. Se é, eu não me recordo. Mas de todo modo, ele estava sofrendo. O sofrimento pode ser a gente mesmo que causa, pode ser que vem sem a gente merecer, como foi a pandemia veio e pegou todo mundo. Mas independente da origem do sofrimento, existe uma origem inicial, que é o afastamento do ser humano de Deus, lá em Adão e Eva. E que em meio ao sofrimento, vocês podem viver alegres. Você pode viver contente em toda e qualquer situação. Por quê? Porque Jesus perdoou os seus pecados. Bruno, estava estudando e li que o Espírito Santo vem com a alegria que sentimos de Deus. A alegria da gente fazer isso que nós estamos fazendo, a alegria de se aproximar de Deus, entrega para nós, na verdade, nós temos o desejo de se aproximar de Deus. E aí, pela graça, o Espírito Santo nos dá a alegria divina. É fruto do Espírito, alegria, amor, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, paz. Não é fruto do que nós fazemos. Não é fruto se eu sou preto, branco, amarelo, periquito, papagaio. Não é se eu sou estudado, se eu não tenho estudo. Não interessa. Sabe ler, não sabe ler. O fruto vem do Espírito, não vem de nós. E vem pela graça. Porque ainda há pecados em nós. Só que quando você está colado na videira, quando você crê que Jesus tem poder para perdoar pecados, Deus não vê os seus pecados. Você está protegido atrás do advogado que te protege. Ele vê você. Bruno, ele não vê o restante? Ele vê, mas só que não tem como. Isaías 59:2, não tem como. Porque Deus é 100% luz, Deus é 100%. Nós temos sombras, nós temos pecado, mas Jesus perdoa. Agora, a alegria disso precisa ser tão grande, mas tão grande dentro de você e dentro de mim, que a gente não vai negociar com o pecado. Eu lembro que eu fui trabalhar numa empresa e o CEO da empresa, eu nunca vou esquecer, que ele disse, Bruno, aqui nós erramos. Só que nós não negociamos com o erro. E talvez você não se ligou ainda. Bruno, nós erramos. Você vai errar aqui, ele falava para mim. Você vai errar, mas não negocie com o erro. Ou seja, não se relacione com o erro. Ou seja, não se mantenha no erro. Vai errar. Aprende rápido e não volte a errar. Procure ajuda. Vá atrás. Levanta a mão. Corra. O problema é que, às vezes, como foi comigo, 32 anos da minha vida, com frutos de abuso, complexos com o corpo na infância, abusos que eu sofri, fez com que eu negociasse com o erro.
O que é eu negociar com o erro? É eu manter ele dentro de mim e não abrir a minha boca e falar, preciso de ajuda. E pela misericórdia de Deus, eu não me matei por 3 vezes na varanda da minha casa. A minha esposa acompanhou tudo isso. E aí, um dia, que eu tive um ambiente seguro, chamado A Cabana, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, eu pude abrir a boca. E quando eu abri a boca, Deus me encheu. Porque eu soltei todo o lixo que eu guardava, eu me esvaziei, e aí primeiro, e aí Deus foi o quê? Deixa agora eu te encher. E por você estar cheio de mim agora, Bruno, vai lá e conta tudo para sua esposa. Porque este é o meu plano. Eu vou restaurar o casamento de vocês, ela vai te perdoar, e outras famílias vão ser alcançadas, e agora eu preciso de você. Quando Deus fala eu preciso de você, é porque ele tem interesse nisso. Né? Ele não precisa de nada, mas você entende. Eu já estou encerrando. Não negocie com o erro. Aceite, errei e quero melhorar. Procura ajuda. Procura ajuda pastoral. Procura ajuda psicológica. Procura ajuda psiquiátrica. Procure a ajuda da sua esposa. Você que é marido, ei, a sua esposa está pronta para te ouvir. Pode ficar tranquilo. Eu não sei quem está aqui, mas alguém precisa ouvir isso. A sua esposa é a coluna da tua casa. Não guarde tudo. Divida com ela esse peso que você está carregando. Não faça que nem eu quase me matei por 3 vezes e tem muitos homens que se matam por não dividir assuntos com a esposa. Bruno, se eu dividir assuntos com a minha esposa, ela vai ficar muito preocupada, ela não vai dormir. Para. Você já está lascado. Divida com ela, se una, uma só carne. Busquem a Deus e Deus vai dar a direção. A gente é muito arrogante, cara. Nós. Eu me coloco na linha de frente. A gente é muito arrogante, muito prepotente. A gente tem que melhorar muito nisso. Para a gente terminar. Depois que rola esse burburinho, depois que julgam Jesus, quem é ele que pode perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados. Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito, na consciência, entrou uma ligação. Tomara que a gente volte aqui. Jesus, ele pergunta: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? Por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Interrogação. O que é mais fácil? Fala aí, brecho.garagem. Você quer entrar ao vivo aqui? É? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados? Ou dizer, levante-se, tome o seu leito e ande? O que é mais fácil para mim? Perdoar os seus pecados? Ou dizer, problema resolvido, curado? Versículo 10, Jesus ele continua. Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem, com F maiúsculo, com H maiúsculo, é o Cristo, o Messias, está entre vocês. Tem outro, ó, a Bíblia diz, é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. O que é isso? O Messias está entre vocês, Jesus está dizendo. O Redentor está entre vocês. Só que Jesus não é arrogante. Jesus ele vai dando, ele vai falando, e aí quem quiser pegar, pega, irmão. Ei, o cara que criou a terra, você crê nisso? Você crê que Jesus, tudo que foi criado foi por meio de Jesus? Como Paulo escreveu? Você crê? A imagem de Deus estava disponível. A imagem de Deus estava disponível. O Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados.
E disse ao paralítico: digo a você, levante-se, pegue seu leito e vá para casa. E no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, ao ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Jamais vimos coisas assim. Mas a maioria de que estava nesta casa ficou feliz em ver Jesus curando. Mas se você vive dependente de milagre, de bênçãos, se a tua alegria está por ver milagres e por ver bênçãos, é muito limitado isso aí dentro de você. A nossa alegria, a minha e a da minha casa, que faz com que a gente persevere, por exemplo, em ver a minha sogra precisando de cura, sabendo que Jesus cura, e ainda ela doente durante muitos anos, mais de 30 anos. O que faz a gente continuar com alegria é de que os nossos pecados foram perdoados. E pelo fato de nossos pecados ser perdoados, nós temos acesso a Deus aqui na terra. Podemos viver aqui na terra como no céu. E um dia, a nossa alegria é que Jesus volta para poder nos levar em plenitude para morar junto com o Pai que está nos céus. Essa é a nossa alegria. Eu não sei se a tua alegria, você pensou que a nossa alegria é em ter o cola na videira, em ter uma empresa. Eu não sei, talvez você pense que a alegria é só ter uma família. Não, a alegria não é só ter uma família, porque a sua família um dia vai morrer. A minha alegria não é só ter uma filha aqui na terra. Claro, a Betina me dá muita alegria, mas é momentâneo isso. Essa é a essência da fé. E, de novo, eu não sou padre, eu não sou bispo, eu não sou pastor, eu não sou nada. Apenas uma pessoa igual você, buscando andar com Jesus, que tem o poder de perdoar pecados nesta terra. Até porque ele criou toda a terra. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A minha alegria está na Nova Jerusalém. Mas eu não fico aguardando no sofá a Nova Jerusalém. Eu entro aqui na live com vocês para que você veja a Nova Jerusalém. Eu entro aqui com vocês há 1080 dias. Eu volto a dizer, eu não precisava estar aqui. Não preciso estar aqui. Tenho coisas para fazer como você. Mas a minha alegria maior é enxergar a Nova Jerusalém. Deus me fez enxergar. Então eu não posso guardar isso dentro de mim. Eu preciso compartilhar isso para que o Espírito Santo possa agir aí. Como ele vem agindo nesses 3 anos de cola na videira. Fazendo você se alegrar em andar com Jesus, que tem poder de perdoar pecados. Então, se você pecou esse final de semana, se você está passando por um problema que veio, que não é culpa sua, não interessa. Continue perseverando, porque quando você perceber, a perseverança vai produzir tanta coisa boa aí dentro de você, você vai falar, cara, antigamente eu não conseguia passar por esses problemas, agora eu consigo, porque Jesus entrou na sua história. Então, tudo isso que nós estamos falando aqui é uma preparação para a aula de hoje, à noite, para que eu possa te ensinar a ler a Bíblia. Mas o start é esse. O start é esse. Agora, você faz a sua escolha. Querer colar na videira, olhando para Jesus apenas como um grande mestre, ou você começa a partir de hoje, dia 5 de junho de 2023, às 9h12 da manhã, olhar para Jesus como Deus na terra. Para que você viva o Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Eu quero viver na terra como no céu. Você precisa andar com Deus que criou o céu e a terra. Jesus é a imagem do Deus invisível, está escrito. Está aí que vem a loucura. E Deus quis que fosse louco mesmo. Bruno, mas isso é loucura. Está escrito também que Deus quis que fosse louco para confundir os sábios. Para confundir o ser humano que quer construir a Torre de Babel. Você quer se aproximar de Deus do seu jeito, filho. Já tentaram desde a Torre de Babel.
O ser humano, não sei se você lembra, mas existe a história de Torre de Babel lá em Gênesis. Ele quis construir uma torre, para fazer, nós vamos chegar até o céu, e nós vamos morar todo mundo aqui, nós vamos ficar todo mundo aqui fechado na patota. Não é assim, vocês não conseguem subir ao céu na força do braço de vocês. Vocês precisam que eu desça na terra, que eu desça na terra e resgate vocês. E eu já fiz isso há 2000 anos atrás. E continuo fazendo. Porque existem ovelhas perdidas. Você está assim, poxa, eu estou procurando uma igreja, eu estou procurando uma casa, eu estou procurando um lugar, eu quero me aproximar mais de Deus, eu quero, sabe, ir para um lugar onde eu possa só me conectar com Deus. Pronto. Esse é um desejo que o próprio Deus já está colocando dentro de você. Agora você precisa saber como. Porque não adianta só o desejo. E eu estou abrindo a boca e dizendo para você o como. O como é Cristo. Talvez agora você entenda. Talvez agora você entenda. Por que que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus abençoe você e sua casa. Tamo junto até às 8 horas da noite no Zoom. Às 8 horas da noite no Zoom. Chama um amigo, não precisa nem seguir o Coladeiro, não interessa isso. Chama um amigo, chama um parente, chama quem você quiser para estar junto com a gente hoje no Zoom, porque nós vamos ensinar você a ler a Bíblia. Nós vamos dar para você um caminho prático. Foi o que deram para mim em 2018, onde eu pratiquei 2018, 2019, vou explicar mais para vocês, e ensinei a minha esposa dessa maneira. Então vai ser uma aula, eu nunca fiz isso, o Espírito Santo me encorajou a isso, vai ser uma aula. E lá eu não vou fazer pitch nenhum, lá não vai ter nada de que você possa imaginar, e Bruna nem gosta que eu falo isso. Mas só para você entender que nós estamos fazendo isso de coração para Deus, para que Deus possa te alcançar através da palavra dele. Chegou o momento de você aprender a palavra de Deus. E você precisa de ajuda. E eu vou te ajudar hoje às 8 horas da noite. Tá bom? Deus abençoe você e sua família. Que você viva colado na videira, inserido na videira ao longo dessa semana. Beijo no teu coração.